Uma pergunta que muitos já devem ter feito é: quando começou a WWE, essa grande empresa que hoje abriga milhares e milhares de pessoas nas arenas, nas transmissões ao vivo, na WWE Network, nas televisões, nas vendas e etc. Quando tudo isso se iniciou? Nesse vídeo você vai entender um pouco da história resumida da WWE para se tornar o que ela é hoje. Bom, tudo isso começa antigamente quando existia uma companhia chamada NWA Capitol Wrestling. Roderick James Jess McMahon era promotor de boxe desde 1915. Ele trabalhava para o Tex Rickard, que odiava pro wrestling profissional, por sinal. Também trabalhava o Joseph Raymond Toots Monda. Ele que é bastante conhecido porque foi o cara que revolucionou a indústria mundial de wrestling na década de 1920. Ele teve a ideia de mudar um pouco o estilo do pro wrestling, que até então estava sendo enjoativo para os telespectadores. Então ele tentou fazer um tipo de entretenimento para ter o apelo deles, fazendo uma combinação de boxe, luta greco-romana, um estilo livre e novelização. E aí que nasce então o nosso wrestling entretenimento, que é o de hoje, o wrestling pré-determinado, combinado, para fazer um apelo ao público que queria ver algo mais interessante. E aí ele, junto com a ajuda do Jess McMahon, vão fundar a companhia que eu falei para vocês no início do vídeo, né? A NWA Capitol Wrestling. Lembrando que o Jess até então era apenas um dos bookers, ele não tinha nenhum domínio sobre a empresa. E aí com o tempo ele vai falecer e o Joseph vai contratar o filho dele, Vincent McMahon, que é o pai do nosso querido Vince McMahon. Em pouco tempo o Vincent McMahon e o Joseph vão formar uma ótima dupla e vão conseguir então deter 70% do território da NWA. Além disso, o Joseph vai ensinar tudo sobre o wrestling e booking para o Vicente. Nessa época, né, desde a década de 20 até a década de 60, que é revelado os lendários nomes, entre eles se destaca o mais consagrado Bruno Sammartino, sim, esse mesmo que tem hoje esse recorde de maior reinado de todos os tempos, né, de anos. Além disso, tem até uma estátua dele, desse grande lutador e hall da fama. Bom, com o tempo começam a rolar algumas brigas internas da NWA, o que faz com que o Joseph saia da NWA e crie então a WWF, com o apoio do Vincent McMahon. Bom, depois com o tempo o Joseph vai largar a companhia da WWF e deixar tudo nas mãos do Vincent McMahon. Os motivos ainda não se sabe se teve uma briga, não se sabe se ele cansou, até hoje não foram revelados. Mas então, por uma questão estética, a WWE resolve mudar o nome de WWF para WWF. Só por uma visão estética, continua a mesma coisa, algumas coisas mudaram de nome, como por exemplo, o título que era considerado norte-americano passou a ser considerado título intercontinental. E aí o Vicente vai passar parte da companhia para o seu filho Vince McMahon, sim, o tio Vince que a gente conhece hoje. E vai vender grande parte da companhia para ele comandar a partir de agora. E aí o Vince, que é um completo gênio, resolveu mudar de vez a história da companhia e resolveu simplesmente partir para a guerra. Ele queria sair das sombras da NWA e das demais companhias, ou seja, ele tentou estender o produto para algo nacional e não só da região onde eles estavam, que era o Nordeste americano. Então ele aproveita que na época as televisões começaram a se popularizar nos Estados Unidos, na década de 80, todo mundo, quase toda a família tinha uma televisão nas suas casas, e ele resolveu fazer parcerias ali com canais de televisão para que o produto seja cada vez mais estendido. E com isso ele conseguiu basicamente adquirir os territórios de todas as companhias de wrestling que existiam na época. E aí o Vince tem outra ideia, ele resolve fazer outra mudança, que é transformar o pro wrestling de uma forma diferente, ou seja, ele começa a dar uma concentração maior para as gimmicks, para os personagens, e daí ele tenta transformar uma história em quadrinhos em WWE, que a gente conhece hoje, né, em pro wrestling. O que ele faz? Ele constrói super-heróis, vilões e storylines igual de novelas, que era um sucesso e é até hoje. Daí ele cria então um herói nacional igual ao Superman, que no caso é o Hulk Hogan. O Hulk Hogan, que não era um dos wrestlers mais habilidosos da sua época, muito longe disso,
Porém, a forma musculosa, o personagem que ele recebeu de herói americano, simplesmente encantou o conteúdo feito especialmente para as famílias. Isso mesmo, não foi na PG Era que a WWE começou a ser para a família, já existia desde seu começo. Então o Hulk Hogan vai simplesmente ser o herói nacional, as crianças vão adorá-lo, os jovens, os adultos, todos vão querer ver Hulk Hogan e aquilo se populariza como se fosse um super-herói de verdade. E quando isso se inicia, as empresas da NWA afiliadas acabam que afundando completamente e a WWF domina o território nacional. E até mesmo o mundial começa a se expandir. E aí começa a vender vídeos cassetes, vender bonecos, vender livros e vender roupas. E aí começa então o merchan da WWE desde então. Mas o Vince era um visionário, ele não queria só isso, ele queria muito mais. E em 1985 ele tem uma ideia brilhante. Ele resolve criar então o evento que a gente conhece hoje como WrestleMania. E a WrestleMania não era transmitida em televisão livre, nem em pay-per-views como a gente conhece hoje. Esses pay-per-views estavam dando os primeiros passos, mas era um circuito de televisão fechada, ou seja, o Vince alugou um espaço de mais de 100 arenas pelos Estados Unidos afora, onde ele gastou quase toda a fortuna dele, ou seja, ele não tinha certeza se aquilo daria um retorno. Ele foi arriscar, e é por isso que eu gosto muito do Vince, porque ele na história inteira arriscou, ele simplesmente jogou aquilo, investiu naquilo, correu risco e conseguiu dar certo. E aí, uma dessas coisas foi fazer essa WrestleMania. Ele não sabia se as pessoas iriam pagar para assistir naquela zona fechada, mas as pessoas foram, as pessoas lotaram as arenas. E aí, só em algumas localidades específicas onde o evento não poderia ser transmitido em circuito fechado, que foi usada a técnica da transmissão de pay-per-views, que a gente conhece hoje como a WWE Network. O sucesso disso foi tão grande que na terceira WrestleMania batemos o recorde histórico. 93 mil pessoas foram na arena assistir em 1987. O sucesso do Pro Wrestling graças à WWF estava começando a ser tão grande que aí nasce pay-per-views populares, considerado hoje os 4 grandes, que é o SummerSlam, o Royal Rumble e também o Survivor Series, junto com a WrestleMania, por isso que hoje eles são considerados os 4 grandes pay-per-views da história da WWE. Em 1990, o que parecia que seria ruim para a WWF foi bom. O Hulk Hogan decide sair da empresa e tentar a vida no cinema, tentar ser ator. E aí com isso faz com que a WWF crie novas estrelas, crie uma diversidade de grandes nomes ali para se popularizarem. E o que deixa melhor ainda é quando o Hulk Hogan decide voltar atrás e não abandonar a carreira do Pro Wrestling. E aí, junto com ele, já tinha demais estrelas criadas, então fica diversos grandes nomes na empresa, e não só o do Hogan, o que ajudou ela cada vez mais ainda. Nomes como Ultimate Warrior e Bret Hart cresceram lá. Mas aí, em 1992, vem o maldito Ministério Público. O maldito Ministério Público descobre que a WWE, há um tempo atrás, utilizava anabolizantes em seus atletas. E na época, anabolizantes eram enxergados de uma forma negativa. E aí, então, começou o Ministério Público querer processar a WWE, o que fez a imagem da empresa ficar completamente julgada, completamente ridicularizada com o caso que aconteceu. Eu não estou defendendo anabolizantes, mas eu acho completamente ridículo você processar uma empresa por ela colocar suas regras privadas. Não tem nada que se intrometer nenhum Ministério Público. Na verdade, o próprio Vince disse, ele utilizava quando ele não sabia das consequências desse tipo de medicamento, mas depois eles pararam. Fala que todo lutador sabe das consequências que vai ter aquele medicamento. Nenhum deles é forçado igual um escravo para consumir elas. Todos eles têm a liberdade de escolher se querem utilizá-las para melhorar a performance ou não. E eles faziam isso. Mas tem que ter sempre esses estatistas parasitas malditos pra intrometer na vida alheia, né? E aí, com a imagem da WWF manchada, pra piorar, surge então a companhia da WCW, que começou a ganhar terreno enorme pra cima da WWF. Então a WWF tenta até lançar uma denominada nova geração, porém ela não consegue. Mesmo assim, a rival WCW dominava a WWF, né?
ela aproveitou ali a má imagem da WWF e também foi fazendo um bom conteúdo e as pessoas começaram a se atrair mais por aquilo do que pela WWF. O que ferrou de vez foi quando o Bret Hart teve uma briga com o Vince McMahon e foi para rival em 1997. E aquilo simplesmente parecia ser o fim da WWF. Mas aí o Vince, novamente gênio, resolve apostar, resolve simplesmente se arriscar no tudo ou nada. Ele cria então o que a gente conhece hoje como Attitude Era, que simplesmente foi tipo, já que a gente tá com uma imagem negativa, vamos mudar pra mais negativa ainda. Já que estão criticando a gente, já que a gente tá com essa imagem manchada, vamos manchar de vez, porque se forem comentar da gente, independente se for bem ou se for ruim, polêmica sempre atrai público, polêmica sempre atrai audiência, e vamos fazer isso. E a Attitude Era, para vocês que sabem, a maioria, foi a era onde ela deixou sangue explícito, onde ela colocou mulheres vulgares, colocou combates mais violentos, palavrões. O conteúdo já não era mais para família, era mais para pessoas politicamente incorretas. E aí fez um sucesso danado. Nomes como Steve Austin, Undertaker, Kane, The Rock, Mankind, todos esses foram os que fizeram sucesso nessa época e simplesmente fizeram com que a WCW não conseguisse competir com essa polêmica. Claro que a WCW manteve alguns erros internos, né? Muitos dizem que a própria WCW se desmanchou, a própria WCW se faliu. Eu acho que é um pouco de cada, né? A WWF sim teve grande influência. Outra coisa também foi a chegada do I2J, né? O Chris Jericho saindo da WCW indo para a WWF, o que fez com que o tempo a WCW acabasse perdendo. Então, nomes como o The Undertaker, que recebeu inclusive uma proposta da WCW, mas ele foi bastante fiel ao Vince e ficou na WWF, o Kane, o Steve Austin principalmente, simplesmente viraram o jogo para a WWF e manteram ela na audiência, conseguiram ultrapassar a WCW, que com o tempo faliu e a WWF então adquiriu os direitos dela. E quando o Vince compra a WCW, ele não satisfeito, além de simplesmente vencê-la e fazer ela falir, ele simplesmente ainda cria uma storyline onde ele finge que o filho dele na verdade comprou a WCW, e aí faz uma guerra, né, dos membros da WCW contra os membros da WWF ali. Uma storyline bastante histórica e que foi vencida pelo Vince, porque ele queria mostrar que ainda assim, se tivesse um combate da WCW contra a WWF, a WWF teria vencido e ele novamente teria saído por cima. E aí foi hilário, porque começou os dois shows ao vivo, né, WCW e da WWF, que aí mostra o Shane, né, chocou todo mundo, o Shane abrindo o show da WCW junto com o Vince ali misturado. Quem não estava inteirado no assunto ficou completamente maluco. É considerado um dos momentos mais chocantes na história do Pro Wrestling, quando isso aconteceu, né? É igual vocês imaginarem hoje, por exemplo, se a WWE comprasse a TNA e um show da TNA abrisse com o próprio Vince chegando lá, ao mesmo tempo que estivesse ao vivo na WWE, lá no Raw, no SmackDown. Seria mais ou menos isso. A WWF também nessa época resolve então comprar, né, a ECW, que também estava falindo, não estava conseguindo se manter. E aí ela leva a ECW para sua empresa. Hoje já não existe mais. Em 2002, o número de superaços dentro da companhia era tão grande que ela resolve criar então o que a gente conhece hoje como Brand Splits, ou seja, o Raw e o SmackDown. E aí a gente tem até hoje isso, né? A divisão ali com lutadores em cada show, porque o número era muito excessivo. Bom, vocês sabem que teve a TNA aí por alguns anos tentando também competir com a WWE, né? Que depois viria a trocar o nome de WWE por alguns problemas, né, de direitos autorais, porque a WWF também é um negócio lá de ambiental e tal, e aí competiu ali para ver quem que tinha patente, etc. A WWE mudou para WWE em vez de WWF, né? E a WWF então ficou com o pessoal lá do ambientalismo, etc. E aí o que acontece é o seguinte, com o tempo a TNA vai também tentar competir com a WWE, tanto que se vocês notarem, quando a TNA estava começando a ganhar território, o que a WWE fez? Apostou então na volta do The Rock e criou uma estrela chamada CM Punk, através da Pipe Bomb também. Então, se vocês notarem bem, o CM Punk, até aquilo que ele fala quando ele cita outras empresas de Pro Wrestling, simplesmente foi para polemizar, porque o Vince sabe que a polêmica já salvou ele da concorrência antigamente e ela pode salvar de novo. E não pensem vocês que essa brand split que a gente está vendo ultimamente, essa nova era, esses novos cinturões, são uma ideia simplesmente porque a WWE falou, ah, vamos melhorar. Não!
Notem que tá vindo uma concorrência muito grande ultimamente de diversas empresas de Pro Wrestling. A WWE não quer perder o território, ela já conhece o que aconteceu quando a WCW tentou e quando a TNA tentou. Então ela tenta ao máximo do máximo fazer com que situações iguais não comecem a acontecer. Porque se acontecer, ela vai ter que apelar, igual já está apelando com essas diversas contratações de lutadores indie. Então essa vai para quem fala que a WWE é um monopólio. Não, não é um monopólio, nunca foi e nunca será. Monopólio é quando só uma pessoa, só uma empresa tem direito de fazer aquele tipo de conteúdo, que não acontece. Todo mundo pode sim criar sua empresa de Pro Wrestling e tentar crescer. E vários tentaram, vários inclusive já chegaram na cola da WWE. O que acontece é que a WWE segue sendo a principal, porque foi a primeira a ter a ideia de entretenimento. E não significa que por ser a principal que ela seja um monopólio. É igual falar que, por exemplo, que a Coca-Cola tem o monopólio dos refrigerantes. Então quer dizer que ninguém mais tem refrigerante, ninguém mais vende, todas as empresas faliram. É mentira. Diversas empresas vão crescendo aí conforme os anos. Claro que elas não vão conseguir chegar na WWE tão cedo, porque a WWE já está há anos. Mas não significa que a WWE simplesmente domina elas e engula elas. Mesmo que ela compre diversos talentos igual está acontecendo, se ela não souber utilizar eles, as outras empresas simplesmente vão conseguir ganhar muita grana com a venda desses superastros, e aí vão contratando outros, revelando e cada vez mais crescendo um orçamento, conseguindo passar uma acessibilidade melhor, criar uma network igual a da WWE, e aí com o tempo a WWE vai acabar perdendo seu domínio e tendo que competir ao mesmo nível, senão vai acabar ficando para trás. Então, essa é a história da WWE. Se você não conhecia, então deixa aí seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, comenta o que você acha dessa grande história. E um abraço, até a próxima e fui!